porque agora, sabe o que a gente vai falar? Conquistando o mundo! Como estruturamos uma área enxuta para uma expansão global. E para isso, eu vou convidar aqui o Rafael Cotolé. Ele é diretor, Global Director of Sport, People and Marketing na Natura One. Oi, Rafael, tudo bem, cara? Olá, gente, tudo bem? Bom dia para todos. A bola está com você. Manda ver, Rafael. Estão me vendo direitinho, me escutando bem todo mundo aí? Opa, super bem, super bem. Tá bom. Gente, eu trouxe material para apresentar aqui, então deixa eu logo aqui para os finalmente, né? Vamos lá. Rafael, você está parecendo um locutor daquele de jogo de basquete, saca? Com uma roupa... Pô, parece que a gente vai ver a NBA, Rafael. A gente vai ver a NBA, Rafael. É isso mesmo, é mais ou menos isso. Vamos jogar uma liga diferente agora. É? Bom, gente, obrigado aí pelo convite, né? Vai ser um prazer hoje falar aqui de estrutura. Eu vou rapidamente aqui falar um pouco sobre carreira aqui, sobre a Natural One, né? Eu acho que nem todo mundo conhece. Então, deixa eu passar aqui um pouco. Então, bem rapidamente, né? Eu sou carioca, como deve perceber. Amo São Paulo, pai do Benja, marido da Tassi, um pouco da trajetória, né? Fui trainee da Ambev. Então, trabalhei muitos anos na cervejaria, né, como Corporate Manager no Headquarters, fui Sales Manager, fui Trade Market Manager. Em 2015, fundei uma empresa, uma startup, cofundei aí uma startup. Já fui CEO da Beleza Web, né, passando tendo um pouco de experiência de e-commerce. E estou desde de 2017 na Natural One, né, como formação aí, né, formado na PUC, com ênfase em empreendedorismo em Stanford e marketing em Kellogg. Né? Falando um pouco aqui da Natural One, quem é essa companhia? Né? Essa companhia foi fundada pelo Ricardo Hermílio de Moraes, né, um dos sócios da Votorantim. Ela é líder no segmento, né? Ela é hoje a número 1 de market share, presente aí já, esse número até ultrapassado, são mais de 50 mil pontos de vendas no mundo. Né? Tem muito de inovação no DNA dela, né? Então foi a primeira empresa aí a trazer suco refrigerado, né, realmente aí para o Brasil. Né? Então, essa gôndola que nós vemos no refrigerado, a gente, de fato, aí, abriu isso. Né? A gente hoje está presente em 13 países com muita presença, né? E somos aí, onde nós entramos, sempre uma das top 5 marcas. Né? E aí, né, a Natural One é uma empresa jovem. A Natural One é uma empresa de menos de 10 anos de vida, né? Já é líder no segmento. O mercado brasileiro são de 2,3 bilhões de litros de suco, né? Um dos maiores mercados do mundo. Né? E como a gente conseguiu fazer isso com uma empresa enxuta? Né? Falando um pouco aqui de resultado, né? Isso aqui é a nossa evolução da nossa hobby aí, né? Da nossa receita operacional bruta ao longo dos anos. Né? Então, a gente aí crescendo aí exportação 100%, 300%. Esse ano aí vamos estar crescendo 270%, né? 21 versus 20. Aí você olha aqui o número de pessoas, né? Então, hoje, exportação representa 25% da receita total, com apenas 10 pessoas, né, no mundo inteiro. Como é que você consegue fazer uma empresa, talvez a maior empresa, a segunda maior empresa de suco total do Brasil, né, ter 25% da receita dela de exportação, com apenas 10 pessoas, 9 pessoas, né, já foi 6, né, EBITDA da exportação sobre o EBITDA total, esse ano vai ser 45%, né, obviamente aqui foi um ano de construção, anos negativos. E acho que o grande segredo aqui, né, está em gestão, tá? Realmente montar uma área multifuncional que realmente entrega um resultado gigante para a companhia. Né? E montar a área, montar a estrutura, não tem nada a ver com o tamanho de pessoas. Né? Muitas empresas são ineficientes, com a quantidade gigante, né? A coisa que você vai mais ver hoje na internet é ler sobre pessoas, né, sobre empresas, startups que recebem dinheiro, aporte, o que elas fazem é meter um mutirão de gente, né? E nem sempre esse é o caminho, esse é o melhor caminho. Muitas das vezes, na verdade, esse é o pior caminho, né? Você gera um endividamento muito grande e você acaba perdendo eficiência, porque você tem mais um trabalho de manutenção. Bom, então eu, falando aqui, né, onde nós vamos estar no final desse ano, né? Esse aqui é o nosso war, que a gente brinca, né? O nosso mapa do mundo, aonde a gente quer estar, o que a gente quer fazer. Né? Então, todo dia que a gente levanta uma bandeira, né? Agora estamos entrando na Indonésia, né? Muito em breve aqui vamos entrar na Tailândia, né? Entre outros mercados aqui que estamos a ponto de entrar. Bom, dito isso,
eu sempre tenho na minha cabeça um framework de construção. Então, eu vou tentar separar aqui minha experiência de quase 4 anos tocando um negócio que talvez possa ser um case de muito sucesso na América Latina e bens de consumo, num framework que você pode usar em qualquer negócio, né? Seja você vendendo serviço ou você vendendo outros tipos de bens de consumo, mas que você consegue aplicar para o seu negócio, seja numa construção internacional, seja numa construção nacional, de melhoria de rotina do time, né? Pô, a maioria das empresas tem uma realidade de ter pouco dinheiro, né? Nós somos uma empresa jovem, né? Apesar de ter aí como o Gavi Investimentos como investidor, né? Ter o Ricardo como fundador, nós sabemos o valor do dinheiro. Então, dito isso, eu criei aqui um framework para explicar isso, né? E esse framework, a primeira coisa que a gente se pergunta é o para onde, né? O para onde eu estou indo, né? E qual a ordem correta de entrada, né? Isso é muito importante para você definir, inclusive, quando você fala de ambiente nacional, né? Em termos de conquista de estados ou de bairros, porque algumas coisas que podem te ajudar a entender, né? A melhor decisão. Primeiro, você pode analisar, às vezes, um PIB per capita, né? São informações largamente encontradas na internet. Você pode entender preferências, né? Então, supondo que eu venda picolé, né? Quais são os estados com maior preferência de picolé, né? Os bairros, né? O size do market share, né? O tamanho do mercado, qual o tamanho desse mercado, né? Qual o tamanho dessa bolha, né? Esses são indicativos que me indicam e que me dão suporte de onde ir. Imagina meu desafio quando cheguei em 2017, olhar o mundo e falar para onde eu vou. Todo lugar parece ótimo. A primeira visão sempre vai para os Estados Unidos, né? Estados Unidos é gigante, mas você tem outras vertentes que podem dificultar a sua vida, né? Então, é sempre entender, de fato, para onde eu quero ir, né? Depois que você tem uma visão clara, você consegue definir melhor um objetivo. Beleza, eu quero ir para cá, deixa eu refinar, deixa eu redesenhar meu objetivo, né? Qual é o meu endgame para esse movimento? Eu estou fazendo um movimento de ir para o Chile por qual razão? Já entendi que o PIB per capita lá é um PIB per capita 10% maior que o Brasil, que a preferência maior é laranja e maçã, são 2 sabores que eu tenho em larga escala, que eu tenho acesso a sourcing privilegiado, mas qual é o meu objetivo aqui? Meu objetivo é ter um segundo país na América Latina onde eu possa abrir escritório para ter maior alcance em outros países. Meu objetivo é, de fato, ganhar uma referência na região para que eu possa, de fato, melhorar meu case, meu pitch de vendas, né? Então, alguns KPIs, as caixinhas verdes, são os KPIs que podem te ajudar. De fato, o market share, né? Aumentar a receita, o brand awareness, né? Então, quanto que minha marca é conhecida, quanto eu quero fazer ela conhecida numa região. Né? A gente brinca muito, por exemplo, que alguns países eles são chamados de Glassdoor, né? São chamados de vitrines. Estados Unidos é um, né? Chile é outro, né? É um país de destino, é um país de férias, as pessoas vão para lá esquiar. Singapura é um país, né, de muita transição de executivos na Ásia, eles passam, tiram férias, moram. Então, Singapura é uma vitrine importante para conquistar outros mercados na Ásia. Então, é importante você ter muito claro, depois de entender para onde, né, de fato, é aí o seu objetivo. Eles meio que estão juntos, né? Porque, às vezes, você tem um objetivo, mas ele não está tão claro. E, às vezes, o onde te ajuda muito a entender, beleza, então está muito claro aqui que, na verdade, meu foco deveria ser esse, não esse. Né? A gente sabe aqui que o desafio, muitas das vezes, é ter muitos focos, né? Só que a gente sabe que muitos focos é impossível. Né? Aí tem uma terceira vertente aqui, né? Um terceiro passo dessa construção, que é, de fato, o route market, né? Que é o meu caminho para entrada no market. Né? Qual é a estratégia de entrada? Né? Qual é o melhor canal? Qual é o melhor preço? Qual é a inovação que eu vou implementar? Né? A gente tinha uma dificuldade que era o seguinte na Natural One. A gente ia para um país que ninguém sabia da gente, uma marca brasileira, muitas das vezes até subestimada, né, por ser um país, né, que não era um país de primeiro mundo, e a gente sempre teve o posicionamento de botar o preço como o segundo maior, ou às vezes o maior preço da gôndola, para já você ter uma referência de preço alto e já definir uma posição de produto premium. E geralmente nós íamos com os produtos-chave, né, tipo laranja ou outros sabores que são muito importantes, mas íamos com produtos que tinham blends diferentes. Né? Então, goiaba com maçã e laranja, né? Manga, maracujá e maçã. Então, sabores que davam uma diferenciação, uma alavancagem de inovação que fazia o cliente se interessar. E muitas das vezes aí eu ganhava atenção e conseguia conquistar o market share do principal produto, que no caso, na maioria dos mercados, era laranja, falando de Natural One.
O quarto, de fato, é o time. Eu sei que talvez tenha umas pessoas se perguntando, pô, esse cara tá botando aqui uma ordem estranha, né? Ele fala de onde, objetivo, e por último é time, né? Será aí, talvez aqui, né? O Jim Collins fala de bota as pessoas no ônibus e pega a direção e tal. Mas eu acho que o time é o último. Porque o time, depois que, de fato, eu tenho uma visão clara de para onde eu quero ir, e aí seja onde, gente, pode também significar aqui, às vezes, o onde como objetivo, tá? Eu tenho claro aqui meu endgame, o que eu quero ganhar com esse movimento que eu estou fazendo, porque o objetivo, muitas das vezes, ele se transforma ao longo do tempo, né? Tem um objetivo de final de ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Muito possivelmente, meus objetivos agora, daqui para frente, são completamente diferentes dos meus objetivos de 2017, né? Hoje, o negócio de exportação, essa BU, está em outro patamar, né? E o time, ele vem quando eu tenho muito clara a visão para onde eu quero ir, o que eu quero fazer, qual a estratégia. O time vem muito mais para refinar, contrapor, gerar discussão. Mas eu preciso ter um entendimento muito claro do que eu quero fazer, o movimento, para que essa conversa seja, de fato, de alto nível. Eu boto aqui o exemplo da técnica do Moneyball, né? Desse filme, que é um filme incrível, acho que esse filme já vi umas 7 vezes, né? Que ele fala um pouco disso, né? E a gente brinca muito com essa questão, né, dos KPIs que a gente olha, né, que é qual o hard skill da pessoa, né, especificamente, né? No filme Moneyball é isso, né? Um cara que tinha um lance, era o melhor lançador, era o melhor arrebatador, era o melhor corredor, né? Então eles pegavam pessoas que tinham hard skills específicos e colocavam. Então, quando você tem um time chuta e pouco dinheiro, é importante você comprar a habilidade. Às vezes, a habilidade da pessoa que eu estou contratando não é nenhuma grande análise. A habilidade dela é ter acesso ao mercado. Ou a habilidade desse cara é ter uma habilidade de construção de um grande relacionamento, porque eu tenho uma conta muito grande e eu preciso de um gênio do relacionamento, né? Ou, às vezes, eu compro um headcount do meu competidor, né? Eu compro um colaborador da minha concorrência. Então, eu ganho vantagem estratégica na entrada. Então, tenta pensar menos em ordem de primeiro e depois. A minha cabeça funciona assim, né? Talvez um coloque antes, eu coloque depois. Eu prefiro estar muito mais fundamentado nas minhas análises e no meu conhecimento para botar o time e ter uma discussão muito mais rica no final do que trazer o time antes. Mas essa é um pouco uma visão de cada um, né? Quando eu vou para baixo, eu trago uma visão de Units Economics. Por que eu trago isso? Muitos dos negócios quebram ou falham porque eles não têm uma visão de Units Economics. Eu falo isso porque isso é muito importante, gente. Já fundei negócio também, né? Já vivi isso aqui em várias escolas, né? Então, já vivi bens de consumo de empresas gigantes, já vivi e-commerce, já vivi startups, já vivi bens de consumo early stage. E a falta de Units Economics, ela te dá uma cegueira de saber para onde você está indo na direção certa. Então, eu coloco aqui alguns exemplos, né? Como ROB por unitário, né? Então, receita operacional bruta unitária, a minha margem de contribuição unitária, minha receita per capita, o meu ROI, o meu CAC. Eu sei que talvez alguns termos estão muito na moda, né? Como ROI, CAC, mas lembre-se, você ter alguns KPIs unitários vão te dar muita certeza se você está na direção certa. Eu vou dar um exemplo, né? A gente abriu uma operação no Japão alguns anos atrás. E aí nós tínhamos um KPI, nós não tínhamos implementado um KPI chamado VLC por litro, né? Que é Variable Logistics Costs, né? Que é a receita variável, o custo variável logístico. E quando a gente colocou esse negócio em prática, nós vimos que o nosso negócio seria impossível de perpetuar no nosso modelo atual, porque meu custo logístico ele era tão alto que qualquer margem que eu botasse me impediria de ser rentável. Nossa decisão foi fechar a operação e mudar a nossa maneira de operar, né? Então, você vê que um KPI pode salvar você de despender milhões e milhões de dólares lá na frente. Então, aí indo para o framework, né? Então, de fato, aqui a primeira grande caixa são esses 4 grandes blocos que eu chamei, né? E aí embaixo tem a explicação. Eu botei alguns KPIs que você pode usar para te ajudar na tomada de decisão. E você tem aqui, como o terceiro layer, de fato, quais são esses units econômicos que te ajudam a ter essa visão de como fazer, né? Por último, a transversão mais importante para qualquer negócio, seja você vendendo cigarro, você vendendo serviço, você vendendo qualquer tipo de segmento, qualquer tipo de negócio, em qualquer tamanho ou categoria, essa transversal,
ela sempre vai atravessar seu negócio. Não importa o tamanho do seu bolso, o tamanho do seu conhecimento. EBITDA total e margem EBITDA sempre vão ser as linguagens finais que você tem que ter bem perto do coração para você saber se você está na direção certa. Eles são termômetros se o seu corpo está doente ou não. Né? Então, esse aqui é um framework que eu uso para mim, para tudo que eu faço, para todo negócio que eu já montei, que eu já tomei, que eu já errei, que eu já acertei. Isso aqui, a beleza desse negócio é que ele me ajuda, de fato, a ter um norte muito fácil de tocar e compartilhar com o time. E a gente vai entrar um pouco mais aqui agora nisso para frente. Né? Então, eu primeiro queria mostrar esse framework de construção para todo mundo estar na mesma página. Segundo aqui, né, eu falo de relação de como construir uma rotina com o time. Né? Tudo bem, hoje a gente está no Brasil, de home office, preso na pandemia. Como é que a gente consegue, de fato, construir uma rotina que funcione? Eu tenho gente sênior, eu tenho gente júnior, eu tenho gente que sabe muito de suco, eu tenho gente que sabe nada de suco, eu tenho gente que tem 50 anos de idade, eu tenho gente que tem 30, e aí? Como eu tenho cara em Singapura, eu tenho cara na China, eu tenho cara no México, eu tenho cara em USA, eu tenho cara no Brasil, eu tenho cara na capital, eu tenho cara no interior, eu tenho gente com background de supply, eu tenho gente de background comercial, é uma miscelânea, uma salada mista, e o time zone não nos ajuda. Então, eu tenho uma regra de negócio, uma linha de pensamento, que até então, cada ano ela vai sendo melhor, né, desenvolvida, mas até então nos ajudou muito a melhorar um pouco essa coesão do time e ter um foco maior resultado. Primeira grande bola é definição de rotinas claras. O que eu espero do time e o que o time espera de mim. Né? Então, a gente tem muito claramente esses encontros, e aí lembre-se, né, os encontros não é para encher a rotina, a agenda do meu colaborador ou do meu parceiro com encontros comigo para eu ficar feliz com as informações, mas é para nós termos discussões muito fundamentadas de para onde nós deveríamos ir e o que fazer. Né? E essa bola, ela vai radiando. Esse formato que está é literalmente radiando. Né? Então, por exemplo, rotinas claras. Rotinas claras. Definição clara da rotina esperada do time, seja semanal, seja mensal. No meu caso, por exemplo, eu tenho rotina com o meu time semanal, para falar de semana, né? Qual foi o foco da semana, o que nós resolvemos, o que nós não resolvemos. Eu tenho reunião mensal para falar de resultado. Então, uma reunião que nós falamos de resultado. O resultado fecha, nós olhamos o resultado. Isso eu faço com o meu time local e meu time fora do Brasil. Tem gente que acha muito pouco, tem gente que acha muito. Né? A minha ideia é menos reunião comigo e mais reunião com o cliente. Quando eu falo de a reunião de resultado, é importante ter pelo menos 2 reuniões, nessa minha visão. Né? Esse elemento semanal, ele de fato coloca o time na mesma página e divide os problemas. O pessoal do México vem fazer reunião com a gente e fala, olha, eu estou com uma dificuldade aqui de encaixar o cliente por causa disso, disso, disso. Já estamos na reunião semanal, tem pessoas de logística, tem pessoas de produção, e a pessoa já fala, olha, a resposta aqui acho que deveria ser essa. Ele já ganha confiança, já responde para o cliente, já marca uma reunião e muito possivelmente avança no funil de negociação. Né? Então, esses encaixes mais rápidos, né, com uma diretriz de como seguir, ajudam a ter uma velocidade muito melhor para a conclusão de negócio. Opa. A terceira, de fato, é follow-up dos KPIs. Né? Ter rotinas de dias específicos para receber dashboards e KPIs de faróis e rankings. Né? Eu tento ter poucos tipos de KPIs, mas muito fundamentados. Alguns eu falei na última lâmina. Né? Então, por exemplo, quando eu sento com o meu time de operações, né, uma coisa que eu olho muito é embarque mensal, médio embarque mensal. Né? O que eu consigo entender? Tudo bem, o meu time ano passado embarcava 20 contêineres por mês, exemplo. Hoje eles embarcam 200. Né? E eu aumentei meu headcount, eu aumentei o número de pessoas em 2 pessoas. Então, e aí? Né? Até onde minha eficiência vai? Né? Será que eu estou estrangulando o time? Como é que está a gestão de rotina? De tempos em tempos, eu sento com eles e olho como é que estão os principais KPIs e entender se eu estou ganhando eficiência ou estrangulando demais as pessoas. Eu preciso fazer a mudança rápida, porque senão eu posso perder um colaborador que é excelente para a companhia. Né? Então, esse alinhamento do que eu espero de KPIs também ajuda ao time a se guiar também.
ajuda o time a ter uma conversa muito mais madura, muito mais franca, no sentido de não estar procurando fazer uma reunião para me agradar, mas fazer uma reunião para resolver problemas do negócio, né? Imagina que a gente hoje tem 10 pessoas total na área de export, e esse negócio já tem um tamanho muito relevante, né? E a gente tem uma reunião que é muito madura, independente da idade e da senioridade do time, porque eles já conseguem falar com muita claridade, com muito domínio, dos principais KPIs do negócio deles, né? E conseguem contrapor e argumentar da minha visão geral, muitas das vezes. Porque muitas das vezes eu posso ter uma visão do todo, uma decisão errada. Aqui no quarto, né, de fato, o envolvimento do time de outras áreas da empresa, né? Então, produção, marketing financeiro, pensar melhor a solução e perspectiva, né? Então, você, de fato, ter esses encontros, que possam ser encontros semanais ou encontros quinzenais, que você envolve todo mundo, você consegue democratizar conhecimento. Com essa democratização, a tomada de decisão fica muito mais assertiva, tanto para mim quanto para o time, né? Então, a gente percebeu, né, que, por exemplo, nós tínhamos um gap muito grande em relação a regulatório. Regulatório era um problema, porque a gente fazia toda uma negociação, mandava produto, ia lá, falava com o senhor da empresa, quando chegava no regulatório, o negócio empacava 6 meses. E nós entendemos que nós não tínhamos o conhecimento necessário de regulatório. Foi então que nós decidimos mudar um pouco o escopo, trazer o regulatório para dentro da negociação. E isso fazia parte dos encontros que eram semanais. Com esse vislumbre, a nossa negociação ganhava um ritmo muito mais apurado e gerava uma frustração muito menor na ponta para o cliente, né? Com isso, a nossa taxa de sucesso literalmente dobrou. A gente passou a fechar o dobro de negócios pelo mesmo tamanho de tempo que nós tínhamos versus o ano anterior, né? Então, isso foi de grande valia. Botar as pessoas na sala para conversar. Existe um mito, né, que a reunião perde foco, que o líder às vezes se sente seguro por não ser o que mais domina. Isso é uma grande bullshitagem que vocês deveriam tirar esse da frente, botar as pessoas, né, ter muito claro aqui, né, quando eu consigo definir claramente qual a rotina, quando eu consigo definir claramente o que eu espero da reunião, quando eu consigo dar follow nos KPIs e fazer comparação, e eu consigo ter uma participação de todos em termos de multifuncionalidade, porra, 1 hora vale por 10. Literalmente, né? E aí, tempo é dinheiro em todos os sentidos, porque você consegue, de fato, chegar no resultado muito mais rápido. A resposta vem porque as pessoas conseguem se engajar e trazer conhecimento para a mesa. Indo em frente, né? Eu vou compartilhar uma prática de gestão, né? Eu estava aqui escutando o fórum da última reunião, as pessoas falando de Trello, as pessoas falando de Mondays, né? Tem pessoas que usam, entre outras ferramentas, né? Pipefy e por aí vai. Nós tentamos algumas aqui na companhia, tá? E devemos admitir que nós falhamos miseravelmente em achar um modelo único, que todo mundo compartilhasse e que nós falássemos uma língua. Porque que era ruim? Eu ia numa reunião, um time falava a língua do Trello. Eu ia numa outra reunião, um time falava a língua do Pipefy. Eu ia numa outra reunião, o time não falava nenhuma língua, eles falavam a língua deles, né? De uma planilha XYZ e tal. E esse negócio me incomodou bastante, né? Porque eu percebi também que, para o CEO, as informações chegavam com uma qualidade muito defasada. E as reuniões, quando você botava times funcionais, elas não fechavam, porque elas não tinham um modelo único. Então, a gente tomou um passo arriscado de criar um modelo de gestão. Essa foi, talvez, a primeira coisa que eu fiz aqui na minha cadeira de gente, né? Tocando a área de gente também, né? De criar um negócio chamado TMD, né? Que é o Task Management Dashboard. A gente começou esse negócio aqui no modelo de Excel mesmo, né? E aí eu vou explicar um pouco sobre prática de modelo de gestão, né? Acho que a primeira coisa da prática de modelo de gestão é que ele precisa ser de fácil preenchimento. Para você, para o CEO, para o analista, para todas as pessoas, de qualquer idade, de qualquer lugar do mundo, né? Essa cabeça de usuário vai te ajudar muito a minimizar tempo, né? E a ganhar velocidade e acuracidade, né? A segunda coisa é um modelo que te permita mensurar a evolução ou regressão, né? Seja em número de dias que a atividade está aberta, seja o quanto que eu evoluí em termos de sales, em termos de negócio, né? Quase que uma visão de funil mesmo.
A terceira é ter que ser consistente no uso, tanto seu quanto do time, né? Para ter, de fato, um bom modelo de gestão. A quarta é que tem que ser democrática e acessível. Democrática e acessível não só em lugar onde está salvo, mas em como preencher, né? Em como compartilhar, e como falar. Tem que ser algo que qualquer pessoa consiga falar, qualquer pessoa consiga ler, né? Seguindo em frente, a gente criou esse Task Management Dashboard, que agora a gente primeiro criou o Excel, a gente testou a instrução da companhia, começamos primeiros aí, né? Indo de baixo para cima, né? Começamos com os altos executivos usando, né, os VPs da companhia, a gente. Depois fomos para o time de gerência, usamos com nossos times, viu que funcionou. Depois fomos para baixo, chegou na base. Todo mundo começou a dar feedback, né? Melhora isso, melhora aquilo. Então, basicamente, aqui a gente tinha as tarefas, uma escala de alavanca das tarefas, que ações estão sendo implementadas. É uma planilha como várias outras, né? Que já tem não tem nada de brilhante nela. O que nós conseguimos fazer de legal foi fazer todo mundo usar. Esse foi o principal desafio, né? E, obviamente, que agora a gente subiu ela na intranet. Então, a gente colocou ela no modelo de nuvem. Ela hoje é atualizada automaticamente na intranet, né? Então, o time vai lá, todo mundo preenche. E o que é o legal? A gente conseguiu falar na companhia uma língua só. Então, essa planilha aqui, né? Esse modelo de negócio, né? Que a gente tem uma chave de prioridade, chave de potencial de ganho monetário, de longo value added para na companhia no médio prazo, no longo prazo, né? Qual a data que foi finalizada, quantos dias a atividade está em aberto, né? Se está 100%, está 20%, 30%. Então, nos ajudou a ter muito mais tato, porque as reuniões eram muito ainda com a percepção sem nenhum vazamento único, sem nenhum critério único de avaliação. E com isso a gente conseguiu ganhar velocidade, conseguiu ter um senso maior de priorização. Imagina que a gente consegue compilar isso tudo aqui e ter uma priorização dos projetos de maneira muito mais clara, com uma decisão muito mais assim, apurada e acertada de onde ir. Então, isso foi uma coisa que nós fizemos aqui, né? Obviamente que nós mexemos muito em governança, né? Imagina que a nossa companhia é uma companhia early stage, então ela passa por um momento de transformação, ela está longe de ser uma companhia, né, como outras grandes do mercado de bens de consumo, né, essas gigantes, né? Mas a gente, sim, tem cada vez mais aí buscado aí eficiência, já que nosso time é enxuto, né? Aqui, por exemplo, um exemplo, né? Eu só peguei e colei aqui um pouco da cara das atividades, né? Então, quantidades de tarefas fechadas, abertas, né? Média de dias da tarefa aberta, quando fecha uma tarefa, qual é a média de dias, né? Qual o potencial aqui que cada área está gerando de projetos, né? Quantas tarefas tem aberta por time. Então, esse aqui é apenas um exemplo, né? Então, eu aqui termino um pouco minha apresentação, né? Eu vou abrir aqui um pouco para Q&A, não sei se vai ter oportunidade de fazer, mas se eu pudesse resumir, ter muito claro para onde você quer ir, né? Qual o seu objetivo, né? Que tipo de KPI você está usando, né? Como é que você está usando nas fases corretas, né? Então, para cada fase que eu tenho de negócio, eu tenho que analisar um KPI específico, né? E você tem um modelo de gestão, tem uma rotina, uma governança de gestão muito bem alinhada com o seu time, né? Muito clara o que eles têm que cumprir de papel e o que você espera, né, de preenchimento, de reuniões, de resultados, para que essa comunicação seja eficiente. Isso aqui, gente, não tem nenhum grande resultado, né? Mais uma vez, isso aqui já foi testado em vários países, com vários tipos de pessoas, em vários tamanhos e momentos de carreira. A gente percebeu que tem funcionado para a gente, não significa que funciona para todos, mas eu acho que alguns conceitos é muito plausível de aplicar em vários tipos de negócio, né? Eu acho que isso ajuda muito a realmente aí minimizar impactos, tá? Então, eu deixo aqui aberto para Q&A, caso alguém tenha aqui dúvidas ou curiosidades. Rafael Catolé, vou falar uma coisa para você, cara. É absolutamente brilhante o passo a passo, que mais gestores tivessem essa sensibilidade que você tem de construir e de construir de maneira clara tudo que você faz e tudo que você passa para a tua equipe. Eu lembro quando eu vejo uma pessoa explanando a eficiência da forma com que você faz, eu lembro uma frase muito interessante, falar assim, um americano, quando você pergunta para o americano aqui, você vai fazer isso? Ele fala assim, eu vou fazer o meu melhor. Né? O brasileiro está acostumado a responder, eu vou fazer o possível. Né? E eu percebo a cada um dos teus passos, cara, que você está fazendo o teu melhor com um brilhantismo que está junto com a tua simplicidade. Eu acho que
muito obrigado por tudo que você passou. Você tornou uma coisa tão complexa, absolutamente factível, e que eu não tenho dúvida nenhuma, você sempre falando assim, não sei se todas as minhas dicas... Cara, tuas dicas são brilhantes, muito bem estruturadas. Parabéns, muito obrigado pelo conhecimento que você transferiu para a gente. Eu acho que é um conhecimento que você já adquiriu já há um bom tempo, me parece uma coisa extremamente estruturada e eu fiquei muito feliz de assistir a tua palestra, cara. De verdade, muito obrigado por todos os conhecimentos. Eu estou doido para entrar em contato com você e pedir mais coisa para você. Posso, Rafael? Posso? Portas estão abertas. Eu que agradeço aqui, Galvão, o espaço para poder falar. A gente tem que ser aqui muito, muito direto ao ponto mesmo, sabe que o tempo é curto. Mas eu quero agradecer, quero me colocar à disposição e contem comigo. Iniciativa brilhante, parabéns a todos envolvidos. Obrigado, Rafael. Um forte abraço para você. O Rafael, manda os recados para ele lá no Telegram, não é isso? No Telegram, manda os recados, manda as perguntas que o Rafael vai responder, a maioria delas, a todas que ele puder. Rafael, obrigado. Um bom dia para você e boa semana. Um abraço. Tchau, tchau.